Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo para pessoas assim como eu, que estão estudando pré-concurso. E hoje eu vou partilhar um pouco do que eu aprendi nesses dias aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, tá? É a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. O Estatuto, no artigo 1, dispõe sobre a lei da proteção integral à criança e ao adolescente. Então, integral, que cobre todas as leis em cima da criança e do adolescente. No artigo 2, eles consideram criança a pessoa até 12 anos incompletos. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesses 12 anos incompletos. Por quê? Porque às vezes cai nas questões de concurso 12 anos completos e incompletos, sabe? E aí a gente acaba errando por causa disso. Então no ECA fala que criança é a pessoa de até 12 anos incompletos, tá? O ECA considera adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos de idade, completo, tá? Então, a gente tem que lembrar, criança incompleto, adolescente completo, tá, gente? E aí, tem um parágrafo que há uma exceção nesse 12 aos 18 anos de idade completo, Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto a pessoas de 18 e 21 anos de idade. O que é isso, Tamires? Por que nos casos expressos em lei que as pessoas podem? Que casos são esses? Casos quando o adolescente está com 17 anos e 12 meses, 11 meses e terminando já, quase 18 anos, só que aí ele acaba cometendo um crime grave. E aí o juiz determina que ele fique na Fundação Casa, nos lugares que acolhem esses adolescentes infratores, até 3 anos depois da regra que é 18 anos de idade, tá? Então esse adolescente ele vai ficar preso, né? Nessa Fundação Casa, nesse lugar que eles acolhem esses adolescentes infratores, até os 21 anos de idade. Esses são os únicos casos, tá? Não existe mais nenhum. Então, casos expressos em lei. Beleza? Beleza. 3. Artigo 3. Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, prevê que as crianças e os adolescentes tenham esse desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. O que mais salta aos olhos, o que mais chama a atenção aqui é esse desenvolvimento espiritual. Às vezes pode cair, tá? E quando cair, o espiritual está certo, tá bom? Muitas vezes a gente desconecta, né, quando a gente vê LDB, diretrizes, a questão da religião com a questão das leis lá. Mas aqui no ECA, ele prevê, além do desenvolvimento físico, mental, moral, também tem o social e o espiritual. Então a gente tem que prestar bastante atenção quando for assinalar isso lá na avaliação. Parágrafo único. Direito sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento de aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que difere as pessoas, as famílias e a comunidade em que vivem. Então, o ECA vai proteger desde da criança mais pobre até a criança mais rica. Vai proteger esse âmbito do ECA, ele vai proteger todas as crianças, tá? É a lei para todas as crianças, não só a criança rica, não só
a criança privilegiada, mas principalmente as desprivilegiadas, né? Artigo 4º. Dever da família, da comunidade, da sociedade em geral. Então, família, comunidade, sociedade em geral e também do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação de direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. O que é isso, Tamires? Por exemplo, o direito à saúde quando você vai, eu não sei se vocês vão no UPA, assim, quando precisa, vocês podem ver que as crianças são atendidas de forma diferente, né? Tem uma fila só para criança e uma fila para os demais adultos. Então, isso é porque essa lei prevê que com absoluta prioridade, então essa criança à frente de adultos, ele tem absoluta prioridade, entendeu? Adulto, idoso tem o estatuto do idoso também. Mas à frente de várias classificações de idade aí, a criança vai ter esse direito assegurado, a saúde, a vida, a esporte, lazer também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mas não sei se acontece, tá? Mas no bairro falta... tá construindo uma praça. Então, tá construindo uma praça, aí tem que ver o que tem nessa praça. A primeira coisa que eles vão colocar nessa praça vão assegurar as coisas para criança, sabe? Então, brinquedos, essas coisas assim. Entende? Mas também vai construir uma escola ou uma praça, aí tem que dar prioridade para a escola. Por isso que tudo isso gira em torno dessa regra aqui. Porque a criança tem absoluta prioridade na nossa sociedade, tá? Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primácia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento de serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e execução de políticas sociais e públicas, é o que eu falei da escola e da praça, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Beleza? É sobre isso, tá, gente? Então vai ser essa prioridade para essas crianças, tá? Artigo 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais. Então, gente, nós, principalmente como professores que estão estudando para a prova, a gente tem que lembrar, se a criança for exposta a negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, a gente, como professor, nós temos o papel de denunciar, tá? Porque essa criança, ela vai estar correndo um risco, né? E se a gente não denunciar, ficar sabendo denunciar, a gente também é perigoso ser preso por omissão, sabe? Porque está previsto em lei, tá? Artigo 6º. Fins sociais, exigências do bem comum, direitos e deveres individuais ou coletivos da condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, a gente tem que ver a criança nessa condição peculiar como uma pessoa em desenvolvimento. O que é isso, Tamires? Nós temos que pensar que cada um é um ser único, né? Peculiar quer dizer algo diferente, né? Então, toda criança ela é diferente da outra criança, entendeu? Então, cada criança ela tem que ser vista como um ser peculiar e uma pessoa em desenvolvimento, tá bom? Deixa eu ver o próximo. Artigo 7º. Direitos fundamentais, capítulo 1. Direito à vida e à saúde. Artigo 7º. Direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação
de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então essa criança tem que nascer num lugar que promova isso, né? A saúde dela e ela tem esse desenvolvimento sadio e harmonioso, tá? Artigo 8º. Mulheres, acesso aos programas sociais de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, a gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no âmbito do SUS. Então, a criança, ela começa a se desenvolver na mãe, né? Então, para que essa criança cresça e tenha esse desenvolvimento integral, o ECA começa ali na barriga da mãe. Então, a gestante vai ter todo o aparato do ECA para ter esse filho e para que ele tenha uma condição para viver como uma criança em desenvolvimento sadio, tá? Inciso 1º. O atendimento pré-natal será realizado por um profissional da atenção primária. Então a gente tem que lembrar isso, que o atendimento pré-natal, o que é o pré-natal? É antes do nascimento. Antes do nascimento é por profissionais da atenção primária. Então, se acontecer da mulher ficar grávida, então ela vai ser atendida pelo pessoal ali que já atende ali a atenção primária nos postinhos, tá? Inciso 2º. O profissional de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento que será realizado o parto, garantindo o direito à opção da mulher. Então, antes do parto, a mulher tem direito à opção de onde ela quer ter o bebê, tá? Muitas vezes não tem, né, muita opção na cidade, ou tem, tá lotado, mas, enfim, ela tem esse direito à opção de onde vai nascer o bebê dela. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e conferência na sua atenção primária, bem como acesso aos serviços e aos grupos de apoio à amamentação. Então, gente, esse serviço vai assegurar à mulher a alta hospitalar responsável e a conferência na atenção primária. Então, ela vai ter acesso a todos os serviços que terá antes e após o parto, tá? Inciso 4. Assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal. Então, ela tem direito a ser atendida por ter uma assistência psicológica, não ser atendida, tá? Mas ter uma assistência psicológica depois desse estado que ela esteve pré-natal e pós-natal, tá? Então, não é só no pré-natal, é também no pós-natal, tá bom? Mesmo as mães que escolhem dar os seus filhos para instituições, elas têm esse direito de ter essa assistência psicológica pré e pós-natal, tá bom? Inciso 5º. Assistência prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse de entregar seus filhos para a adoção, bem como gestantes e mães que encontrem em situação de privação de liberdade. O que são essas mães em privação de liberdade, gente? São as mães que estão presas, estão no sistema cárcere do Brasil, tá bom? Gestante e parturiente. Ela tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, no trabalho de parto e no pós-natal imediato. Então, gente, a gente não pode esquecer isso, porque eu já vi provas, né, que eu fiz, que colocava que a gestante tem direito
a ter 2 acompanhantes, 3 acompanhantes. Não, aqui está escrito que ela tem direito, na sua preferência, tá, pessoal? Durante o período pré-natal, no trabalho do parto e no pós-parto, a 1 acompanhante, tá, gente? Anota isso mentalmente, a 1 acompanhante somente, tá? 7º, o aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, a criação de vínculos afetivos para estimular o desenvolvimento integral da criança. Então, ela tem direito a tudo isso, a gestante também. Gestante, inciso 8º. Gestante, acompanhamento saudável durante a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo a aplicação de cesariana ou outras intervenções cardíacas por intervenções cirúrgicas. Então, essa gestante ela tem o direito de ter essa cesariana, até então é parto natural, né? Mas ela tem direito de ter essa cesariana caso for necessário, caso o médico pedir, que está acompanhando o caso dela. Inciso 9. A atenção primária à saúde fará busca ativa à gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas pré-natal, também como da puérpera que não comparecer à consulta pós-parto. Então, como eu já disse, a mãe vai ter esse atendimento da atenção primária lá no pré-natal, durante o parto e pós-natal. Se entre o pré-natal e o pós-natal essa mãe sumir do mapa, não ter como achar essa mãe de jeito nenhum, o que vai acontecer? Essa equipe vai ter que correr atrás dessa mãe, vai ter que fazer uma busca ativa, vai ter que ligar, se não funcionar, ir na casa, fazer uma visita, tá? Até achar essa mãe para ela continuar esse pré-natal, porque é importante para a criança, tá bom? E como o ECA é para a criança e para o adolescente, para o desenvolvimento integral dele, é super importante que essa mãe faça isso, tá? Que ela faça esse acompanhamento pré e pós-natal, tá bom? Inciso 10º. Garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação e liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistências do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho em articulação com o sistema competente visando o desenvolvimento integral da criança. Então, gente, o mesmo acompanhamento que a mãe que não está no sistema cárcere vai ter, essa mãe também que está no sistema cárcere também terá, tá bom? Porque a mãe cometeu um crime, não foi o filho. Então, se ela não tiver esse atendimento, vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Então, é importante que essa mãe seja atendida de igual forma, porque isso é direito da criança. A criança não tem culpa que a mãe cometeu um crime, tá bom? Artigo 8º. Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência, realizada anualmente na semana que inclui o dia 1º de fevereiro. Então, para que esses adolescentes tenham um aparato realmente do ECA, essas adolescentes e esses adolescentes, né? Então foi estabelecida essa semana a prevenção à gravidez na adolescência, que prejudica o desenvolvimento desse adolescente se de repente ele tiver um filho ali e tiver idade menor, porque ele é uma pessoa em desenvolvimento ainda, tá? Olha lá, aí o objetivo: disseminar informações sobre as medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Vamos anotar aqui, gente, que a Semana Nacional da Gravidez na Adolescência ela é realizada anualmente na semana do dia 1º de fevereiro, tá bom? Parágrafo único.
As ações ficarão a cargo do poder público com um conjunto de organizações da sociedade civil, que serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Então, eles vão onde esses adolescentes estão, poder público. Eles são obrigados a promover essas ações para conscientizar essas meninas e até de repente os meninos, né, vai nas escolas e tal, e para fazer essas ações para prevenir essa adolescência, essa gravidez na adolescência, tá bom? Artigo 9º. Instituições e empregadores, condições adequadas para o aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas às medidas privativas de liberdade. É o que eu disse agora há pouco, gente. Não foi a criança que cometeu um crime, foi a mãe não tem culpa, e essa criança merece ter esse aleitamento materno. Então, é necessário que as instituições e também os empregadores dessas mães que trabalham, né, que elas tenham condições adequadas para fazer esse aleitamento materno, tá bom? Inciso 1. Primeiro, profissionais das unidades primárias de saúde. Gente, sempre profissional da unidade primária de saúde, tá? Ações sistemáticas individuais e coletivas. Planejamento, implementação e avaliação de ações de promoção e proteção do apoio ao aleitamento materno. Alimentação complementar e saudável de forma contínua. Então, gente, tem casas que promovem esse aleitamento materno. Às vezes a mãe não consegue dar esse leite e aí a outra consegue doar, então acaba fazendo aleitamento materno dessa criança, tá? Inciso 2º. Unidade de terapia intensiva neonatal, banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano, que toda cidade, dependendo do porte da cidade, aí tem, tá bom? Artigo 10º. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde gestante, públicos e particulares, são obrigados a, manter registros de atividades envolvidas através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos. Então, se a criança nasceu lá, aí tem esse prontuário que é feito, né? E aí esse hospital ele é obrigado a deixar até os 18 anos esse registro, tá? 2. Identificar o recém-nascido mediante a registro da sua impressão plantar e digital nas impressões e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. O que é isso, gente? É assim, de repente o hospital definiu que, sei lá, a mãe e o filho vão ter a mesma cor de pulseira para identificar eles. Mas eles são obrigados também, além desse sistema que eles mesmos criaram, a ter essa impressão plantar, que é o teste do pezinho lá, e a impressão do pezinho e também a digital, tá bom? Tanto da mãe quanto da criança. Para ter esse registro, né? Porque às vezes pode acontecer de se perder. A gente já vê esses casos na TV, né? Que tem criança que troca a mãe, né? Aí é complicado. 3. Proceder a exame visando o diagnóstico terapêutico de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Então esse hospital vai ter que prestar toda a orientação quando acontecer alguma coisa, um diagnóstico diferente e tudo mais. 4. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Isso aqui eu não preciso nem falar, né, gente? Dá para entender. 5. Manter o alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então, essa criança tem que ficar ali junto com a mãe, tá bom? Depois do nascimento. Só casos extremos, assim, que precisa ir para a incubadora, tá bom? 6.
acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quando a técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, enquanto essa mãe estiver no hospital, essa equipe que está atendendo ela tem que prestar orientação sobre o aleitamento. Às vezes é mãe de primeira viagem, tem que prestar orientação sobre tudo relacionado ali à vida e ao bebê, tá bom? Inciso 1º. SUS, Programa Nacional de Triagem Neonato. PNTN, Ministério de Ordem de Progressão. Primeira etapa. Fenilcetonúria. E aí fala algumas doenças aqui que tá aí, né, gente, ó. Feocetonúria e outras hiperfenilaridades anêmicas. B, hipotireoidismo congênito. C, doença falciforme e outras hemoglobinopatias. D, fibrose cística. E, hiperplasia adrenal e congênita. F, deficiência biotinidase. G, toxoplasmose congênita. Segunda etapa. A, galactosemias. B, aminoacidopatias. C, distúrbios do ciclo da ureia. D, distúrbios da beta-oxidação de ácidos graxosos. Terceira etapa. Doenças lisossômicas. Quarta etapa. Imunodeficiência primária. Quinta, atrofia muscular espinhal. Inciso 2. A delimitação de doença a serem rastreadas pelo teste do pezinho. Tratamento e aprovação com o tratamento incorporado ao Sistema Único de Saúde. Tá bom? Então essas precisam ser rastreadas, essas doenças precisam ser rastreadas pelo teste do pezinho, tá bom? Inciso 4. Teste do pezinho e eventuais diferenças existentes entre modalidade oferecida pelo SUS e rede privada de saúde. Artigo 11. O acesso integral a linhas e cuidados voltadas à saúde da criança e do adolescente. SUS. Equidade ao acesso e ações de serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, o SUS precisa dar todo esse aparato. Tá? Inciso 1º. Com deficiência, sem discriminação ou segregação. Inciso 2º. Fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamento, órteses, próteses, tecnologias assistivas. Tá? Então, todos eles têm que ter esse aparato aí do SUS, tá? Os profissionais que atuam no cuidado diário e frequente da criança de primeira infância receberão a formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, eles cuidam da criança todo o tempo, né? Se você percebeu. Eles fazem a formação desses profissionais, cuida da mãe no pré-parto, durante o parto, no pós-parto. Tudo para ter esse desenvolvimento da criança integral, certinho, tá bom? Beleza? Onde que eu parei, gente? Tá. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, caso a internação de criança e adolescente, tá? Então, toda criança e adolescente tem direito e é dever, assim, do responsável acompanhar essa criança. Então, ele tem direito a uma pessoa de acompanhante, tá? Artigo 13.
Em caso de suspeita e confirmação de castigo físico cruel, tratamento cruel e degradante e maus tratos, obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar das respectivas localidades sem prejuízo às outras providências legais. Então, é obrigatório que, se caso haja suspeita, é o que eu falei lá atrás, gente, tem que denunciar, porque senão vai como omissão, tá? Então, você tá vendo ali que a criança tá sofrendo, tá vindo com marca na escola, tá a gente vê marca de castigo físico, tratamento cruel e degradante, então a gente tem que denunciar, é obrigatório essa denúncia, tá? Inciso 1. As gestantes e mães que manifestem interesse de entregar os filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento. E sem constrangimento, gente, não pode ter constrangimento mesmo, tá? A Justiça de Infância e Juventude. Então, ela tem que ser tratada de forma normal, como a mãe que vai levar o filho para casa, tá? Mas ela vai ser encaminhada, só que sem constrangimento. Então, tanto o caso que a gente viu esses dias de uma atriz famosa, não me lembro, não me recordo o nome dela, mas que ela foi dar esse filho e aí foi para a rede social porque alguém denunciou. Isso gerou constrangimento e logo ela conseguiu processar o hospital e a pessoa ainda que postou, né? Então, fica aí a lição, sem constrangimento, tá, gente? Inciso 2. Os serviços de saúde, diferente das portas de entrada e serviços de assistência social, seu componente especializado, referente social CREAS, organização de garantias dos direitos da criança e do adolescente, com máxima prioridade ao atendimento das crianças de faixa etária da primeira infância com suspeita e confirmação de violência de qualquer natureza. Então, eles dão essa prioridade aí para crianças na primeira infância, porque ela não tem como falar, né, gente? Coitada. Então, ela, quando aparece a situação gravíssima, né? Formulando projeto terapêutico singular que inclua a intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Artigo 14. SUS. Programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil. Campanhas na educação sanitária para os pais, educadores e alunos. Não sei se vocês já viram, aqui no postinho próximo de casa eles colocam até um cartaz que saúde da criança também começa pelos dentes. Então, essa mãe, quando ela está grávida, no pré-natal, ela é obrigada a agendar esse dentista também, porque ele é capaz de detectar possíveis doenças que podem ter essa criança, tá? Inciso 1º, é obrigatório, gente. Eu não, é assim, obrigatória a vacinação das crianças. Eu não concordo, beleza, a vida é sua. Mas a criança, ela tem direito e é obrigatório, tá? Sobre o risco de perder a guarda da criança, quer ver? É obrigatória a vacinação das crianças em casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, é obrigatório que as crianças se vacinem. O SUS promoverá a atenção da saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal e integral, intersetorial.